A história dos meus descendentes negros começou há mais de 500 anos atrás, com correntes, senzalas, costas marcadas por chicotes. Veio Lei Áurea, alforria e mais inúmeras tentativas de acabar com essa patifaria. A abolição só aconteceu mesmo nos livros de história. Se a escravidão acabou, porque o inocentador de chicote nas minhas costas, só dá para dividir entre dois lados, o com o passado escravocrata e o outro com o passado escravizado. Após a Lei Áurea, os antepassados foram jogados nas ruas e pelas praças. Enquanto alguns concentravam terra em excesso, outros eram empurrados para as beiradas das cidades, como um decreto. E a questão econômica foi só uma das dificuldades do povo preto. Fico me perguntando se um dia teremos respeito. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Em nós, até a cor é um defeito. Mas os críticos se esquecem que essa cor carrega a origem da riqueza do Brasil em uma cicatriz. Que essa cor, convencional da escravidão, e que é tão semelhante à da terra, é o que sustenta a economia desse país. A raiz do nosso país era multirracial, mas a ignorância nunca tem um ponto final. Não se importam com o nosso caráter e o nosso valor, pois ainda somos constantemente julgados por nariz, cabelo e cor. O pior é que quem fala isso não imagina o tamanho da nossa dor. O peso de nossa cor é doído, sofrido, amargo. Quem dera toda essa situação há anos já tivesse acabado. E tem ainda quem acha que nós somos privilegiados. Bolsa isso, bolsa aquilo, até a cota é considerada esmola. Mas não, tudo isso é inclusão de um povo que vai sequestrado e deixado sem nenhum tipo de reparação. Até hoje o negro é taxado de marginal, vagabundo e fedido, por um braço armado que acha que todo preto é bandido. A polícia brasileira é uma das que mais mata no mundo. No Brasil, um preto é assassinado a cada 23 minutos. Sejamos francos. Quantas pessoas você já conhece que morreu só por ser branco? Se a lei fosse cobrar quem rouba e mata, a cadeia estava lotada de terno e gravata. Mas, como os pretos pouco importam para o Estado, a violência vai continuar acontecendo por conta desse descaso. Sequestraram guerreiros e rainhas, fizeram todo tipo de crueldade e covardia. E você ainda tem coragem de falar de meritocracia? O povo preto, dos quilombos, foram para as favelas, das senzalas para os presídios, dos navios negreiros para as viaturas, dos antigos métodos para os novos métodos da escravatura. O eurocentrismo desde sempre estabeleceu uma cruel ditadura. Com o embranquecimento, inviabilizaram os costumes, crença e cultura. A cultura afrodescendente é tida como inferior, só porque não faz parte do que eu aceito pelo colonizador. Inúmeras figuras me ensinaram a sobreviver nesse inferno racial, como Dandara, Djamila e Carolina Maria de Jesus, que me fizeram acreditar que a revolução começa em mim. Isso pode ser uma luz. Me mostraram que nós podemos receber direitos iguais aos que merecemos, e não só as migalhas do Estado como recebemos. Queria que isso não fosse nenhuma novidade. Somos humanos, eu sei. Explica isso para a sociedade. Porém, após tantos anos de atrocidades, percebi que, na verdade, o homem branco foi que perdeu a humanidade. Espero que finalmente um dia a verdade explane e percebam que só uma raça, a raça humana. Eu sou a voz da resistência preta. Eu vou empretar a minha bandeira, até que os meus direitos sejam conquistados com muita luta, resistência e punhos cerrados. Então hoje, eu irei propor uma reflexão sobre a nossa sociedade, que estruturalmente assassina vidas negras, e como políticas escravocratas segregadoras moldaram o mundo pensado por e para brancos. Bom, mesmo hoje, após tantos anos que a lei que abolia a escravidão foi assinada, a realidade do povo preto continua a mesma. Em 2021, o Braço Armado do Estado fez 2.653 mortes. Do total, 87,7% eram negros. E mesmo entre policiais, o número de policiais assassinados também é superior. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 65% de todos os policiais assassinados são negros. Aqui são algumas notícias para vocês verem até onde pode ir o ódio pelo outro diferente. São tantos casos hoje em dia de negros que são confundidos com traficantes. É só dizer que é traficante e todo mundo acredita. Aliás, ai de quem não acreditar no Supremo Veredito. Famílias sofrem e fazem justiça. Mas eu aposto com vocês que amanhã eles confundem de novo. Amanhã
depois e novamente. Esse é o Brasil, onde o branco só escuta aplausos e o pobre e o preto só escuta a rajada de armas sendo descarregadas. Onde o branco dorme feliz e acorda tranquilo e o preto tem como despertador uma Glock com pente de 30. Eu tenho tantos questionamentos. Por que o branco com armas é portador e o preto é marginal com revólver? Por que o branco recebe carinho e o preto recebe sacode? Por que o branco com drogas é usuário e o preto com drogas é traficante? Por que o Brasil só aprova a miscigenação quando clareia? Quando escurece, ele a rejeita? Por que o táxi não para o negro, mas a viatura para? Por que quando é negro, a polícia primeiro bate e depois pergunta? Bom, acredito que se nós tivéssemos soluções fáceis, respostas fáceis para essas questões que contrariam todos os princípios da humanidade, nós teríamos respostas fáceis para elas também. Bom, mesmo após a Lei Áurea ser assinada, só resta para o negro, hoje em dia, os cargos com as menores especializações. 56% de toda a população brasileira se declara negra. E não ter, entre os juízes do Supremo, um juiz sequer, significa que algo há de errado. A sociedade impõe ao negro os trabalhos mais penosos e aos brancos os de chefia, o que possibilita, dessa forma, a manutenção dos privilégios de uma raça em detrimento da outra. No que tange à presidência do Brasil, só houve uma pessoa que nós podemos considerar negro, que era Nilo Peçanha. Mas mesmo assim ele só subiu ao poder porque o titular dele faleceu. Quando um país que tem uma maioria negra não tem uma maioria negra no Congresso, no Supremo ou um único na presidência, significa que ainda continuamos com o racismo estrutural. E o racismo, ele não é uma pessoa, ele é estrutural. Ele é estruturado de tal forma que as pessoas nem sequer percebam que ele é elaborado. Bom, pois tantos fatos, fica claro que a violência racial sempre foi utilizada como forma de opressão dos negros. As justificativas, ou de modo mais apropriado, as desculpas, para continuar essa manutenção da inferiorização dos negros, utilizando como fator determinante a raça, até o momento, é só modificada, mas até hoje não eliminadas. Bom, partindo para as minhas perspectivas como negra, o racismo sempre foi algo presente. Foi aos 5 anos que eu percebi o peso que a cor da minha pele me trazia. Aos 5 anos, quando era apenas uma criança, eu escutava constantemente que meu cabelo deveria ser alisado, porque cabelo cacheado é ruim, bombril. Escutava também constantemente que meu nariz era feio, de coxinha. Olhando para trás, hoje eu percebo o quanto ainda quando eu era criança eu me sentia acuada e inferiorizada, pelo simples fato de eu ser negra. Eu não vou mentir para vocês. Até hoje eu me sinto acuada quando eu vou entrar em estabelecimentos. É como se eu carregasse um peso nas minhas costas, com medo de enfrentar o olhar desconfiado do outro. Quando eu entrei aqui na escola, com bolsa integral, eu me senti muito receosa das coisas que eu poderia ouvir aqui. E, de fato, eu ouvi coisas absurdas de alunos de peles com menos melanina. Como, por exemplo, que todo preto e pobre é burro, que racismo reverso existe, que todos temos as mesmas oportunidades. E, algumas semanas atrás, eu fui parada por uma mãe na entrada, que me perguntou se eu trabalhava aqui. Seria até uma piada perguntar o porquê ela achou isso. Porque eu fui a única aluna parada em meio a muitos alunos brancos. Com tudo isso, eu percebi que não há raça, há racistas. E eu só passei a me desligar dessa projeção cultural, desse tipo de comportamento que a sociedade impõe, quando eu passei a me amar. Quando eu passei a valorizar e ver a importância das minhas origens, eu passei a ver beleza nas minhas raízes. Então, flores cresceram das minhas cicatrizes. Eu tenho fome e sede por justiça, assim como muitos outros representantes pretos também. Todos nós queremos e exigimos respeito. É o nosso direito humano básico, respeito. Você pode me disparar com suas palavras, pode me cortar com seu ódio, pode me
tá com os seus olhos, mas ainda assim, como ar, eu me levantarei. Eu sou Victoria Ferreira e eu sou a voz da resistência preta. Muito obrigada.